Campeão, revolucionário, polêmico e essencial. Se você nasceu no século XXI, talvez não entenda a importância de Mário Jorge Lobo Zagallo para o futebol brasileiro e mundial. Mas sem ele, não teríamos 4 das 5 estrelas que carregamos no nosso escudo. Quando paramos para contemplar a rica e complexa tapeçaria do futebol mundial, percebemos rapidamente que poucos fios são tão vibrantes, consistentes e indispensáveis quanto Mário Jorge Lobo Zagallo. Falar de Zagallo não é simplesmente relatar a biografia de um ex-jogador de sucesso ou compilar as estatísticas de um treinador vencedor. É, em sua essência mais profunda, narrar a própria era de ouro do futebol brasileiro e a evolução tática do esporte no século XX. Zagallo ostenta um recorde que beira o inatingível. É o único ser humano tetracampeão mundial de futebol em campo e no banco. Levantou a taça mais cobiçada do planeta 2 vezes calçando chuteiras, em 1958 e 62. Uma vez no comando técnico à beira do gramado, em 1970, e outra como coordenador técnico e bússola moral, em 1994. O eterno velho lobo transcendeu as 4 linhas para se tornar uma lenda imortal e o maior sinônimo de vitória do nosso esporte. Para compreendermos o Zagallo jogador, precisamos voltar aos gramados do final dos anos 1950, uma época em que o futebol ainda operava sobre a égide de posições e funções rígidas. Zagallo, ponta esquerda de ofício carinhosamente apelidado de Formiguinha, antecipou o futuro do jogo. Enquanto os pontas tradicionais daquela época aguardavam isolados que a bola lhes chegasse aos pés para iniciar uma jogada individual, Zagallo tinha uma leitura espacial diferente. Ele recuava sistematicamente para fechar o meio-campo, ajudando na marcação e facilitando a transição da defesa para o ataque, operando quase como um terceiro homem do meio. Essa inovação, que transformava o então clássico 4-2-4 em um precursor do 4-3-3 moderno, foi a pedra angular que permitiu o sucesso do Brasil em 1958, na Suécia. Enquanto a genialidade bruta de um jovem Pelé e os dribles desconcertantes de Garrincha atraíam os holofotes do mundo, era o pulmão inesgotável, a inteligência e a disciplina tática de Zagallo que conferiam um equilíbrio vital àquela equipe comandada por Vicente Feola. Em 1962, nos gramados do Chile, com a seleção perdendo Pelé por lesão logo nos primeiros jogos, o papel de Zagallo tornou-se ainda mais crucial. Ele foi o pilar de estabilidade que permitiu a Garrincha comandar o espetáculo de forma quase anárquica. Brilhando também no futebol de clubes, com passagens históricas e vitoriosas por Botafogo e Flamengo, Zagallo desmistificou a ideia internacional de que o jogador brasileiro era movido apenas pelo instinto e pelo dom divino. Ele provou que a arte exigia estrutura, leitura de jogo e, acima de tudo, suor coletivo. A transição das chuteiras para a prancha de treinador revelou uma faceta ainda mais brilhante. O seu coroamento absoluto como mestre tático ocorreu na Copa de 1970, no México. A conjuntura para isso não era nada simples. Zagallo assumiu o comando da seleção brasileira há pouquíssimos meses do torneio, em meio à turbulência da saída de João Saldanha. Em suas mãos, ele tinha o que muitos chamavam de um belo problema: um elenco recheado de camisas 10 natos em seus respectivos clubes: Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson e Jairzinho. A imprensa esportiva internacional e grande parte da crítica nacional batiam na tecla de que era humanamente impossível acomodar todos esses astros no mesmo time, sem comprometer drasticamente o sistema defensivo. Foi exatamente nesse momento de pressão que o brilhantismo do velho lobo emergiu. Contrariando os céticos, Zagallo orquestrou essa constelação com rara maestria. Ele redesenhou posições, como recuar Piazza para zaga ou deslocar Rivelino e Tostão. Exigiu recomposição defensiva solidária dos craques e construiu um sistema fluido de troca de passes e movimentação incessante. O resultado foi a formação daquela que é, por consenso quase unânime, a maior e mais bonita equipe de futebol de todos os tempos. O Brasil de 70 não se resumia a um espetáculo de mágica. Era um esquadrão taticamente irretocável, a síntese perfeita entre a beleza lúdica e a eficiência competitiva moderna. Contudo, Zagallo não parou no tempo, algo raro entre treinadores de sua geração. Sua longa carreira demonstrou sua imensa capacidade de adaptação. Em 1994, nos Estados Unidos, ao lado de Carlos Alberto Parreira, atuou como coordenador técnico de uma seleção que sofria a pesada pressão de 24 anos sem títulos mundiais. Se em 70 a identidade era a fluidez ofensiva irrefreável, em 94 o pragmatismo e a força defensiva ditaram o ritmo para a vitória. Zagallo foi a blindagem e o combustível emocional daquele grupo pragmático. E em 1998, já como treinador principal novamente, conduziu o Brasil a mais uma final de Copa do Mundo, provando sua resiliência inabalável frente às drásticas transformações físicas e táticas do futebol no fim do século XX. Avaliar a importância de Mário Zagallo requer um olhar além das vitrines repletas de taças e medalhas de ouro. Para o mundo do futebol,
futebol de forma abrangente, ele permanece como um dos pioneiros da modernidade tática. Suas inovações empíricas como jogador e suas adaptações como treinador anteciparam conceitos que hoje são considerados dogmas. A exigência de que os atacantes contribuam ativamente na marcação, a flexibilidade posicional dos meio-campistas e a busca incessante por equilíbrio defensivo em times de vocação ofensiva são preceitos que treinadores de elite do século XXI buscam constantemente aplicar. Zagallo já os aplicava e com enorme êxito, muitas décadas atrás. Para o povo brasileiro, no entanto, o significado de Zagallo é infinitamente mais profundo, visceral e passional. Ele é, sem exageros, o próprio espírito encarnado da camisa amarela. Seu patriotismo inflamado moldou a forma como um país inteiro torce e se relaciona com a seleção. Suas famosas superstições, em especial a mística e curiosa relação com o número 13. Afinal, Brasil campeão, Velho Lobo e Mário Zagallo têm exatas 13 letras. Traziam um folclore delicioso e profundamente humano ao ambiente muitas vezes frio, matemático e calculista do esporte de alto rendimento. A identidade do futebol nacional se fundiu profundamente com a sua própria identidade pessoal. Zagallo sentia as vitórias e as derrotas não apenas como um profissional remunerado, mas como o torcedor mais fervoroso na arquibancada no Maracanã. Quem no Brasil poderá um dia esquecer o seu desabafo antológico e catártico após a dificílima conquista da Copa América de 1997 na altitude da Bolívia? Ganhamos! Com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade. Respira, Zagallo. Respira, Zagallo. Mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Apontando o dedo para a câmera, com o rosto vermelho de pura paixão e o orgulho ferido pelas críticas pesadas da imprensa, ele cravou a frase que entrou definitivamente para o léxico cultural nacional: vocês vão ter que me engolir. Aquelas palavras não eram mero rancor ou arrogância, eram a expressão máxima do desejo incontrolável de vencer. Zagallo validava publicamente as emoções de uma nação inteira, uma nação que sempre enxergou no futebol a sua mais potente e feliz forma de afirmação social perante o mundo. Zagallo foi o futebol brasileiro em sua essência, e foi essencial para que o futebol brasileiro seja como é.